Vamos lá, então, sétimo ano, hoje nós vamos fazer a nossa live, né, de correção de exercício, plantão tira dúvidas. Vamos iniciar na página 28. Essa questão número 1, eu vou fazer o seguinte, eu leio e vocês vão falando para mim, tá? Pode falar aí no microfone, fica mais fácil, certo? Abaixo estão relacionados vários fatores que alteram o ambiente, causando diferentes tipos de impactos ambientais. Então, é para colocar H nos impactos ambientais que são causados pela espécie humana e N nos desastres naturais, certo? Vamos lá, então? Inundações causadas pelo acúmulo de lixo nos rios. O que seria, turma? H, muito bem. Ou seja, espécie humana. Queimada de uma floresta devido a uma erupção vulcânica. Fala no microfone. Erupção vulcânica. Natural. Excelente. Morte de animais de zona costeira durante uma tsunami. Natural. Isso. Poluição das águas de um rio por agrotóxicos. Humana. Humanos, muito bem. Destruição de hábitats após um terremoto. Natural. Pesca excessiva, sem respeitar o período de reprodução das espécies. Humana. Show de bola, gostei de ver. Vamos lá, então, vamos para o segundo? Alguma dúvida nessa primeira questão, turma? Tranquilinho, né? Essa aí, muito bem. Vamos lá, então. A questão 2, né? Ele dá uma imagem de um vulcão e coloca assim: de onde vem a lava que sai dos vulcões? Quem saberia me responder essa? Eu coloquei que vem do interior da Terra. Muito bem. E o que seria essa lava, Letícia? Fala para mim. Botei bem assim, a lava nada mais é do que o magma que quando atinge a superfície terrestre tem essa denominação. A Terra contém magma em temperaturas elevadas acima de 1000 graus Celsius. Excelente. Eu estou gostando muito dessas respostas que vocês estão dando, completas, né? Sem preguiça de responder. Muito bem, Letícia, está de parabéns. Ana Vitória colocou ali, né, professora, faz parte do manto da Terra. Excelente. Logo embaixo da crosta, né, nós sabemos que a crosta ela fica, né, em deriva sobre o magma. Excelente. Então, a lava nada mais é do que a crosta. Daniel, letra B. Vai lá, Dani. O que faz esse material, a lava, sair do interior da Terra? E aí? O processo responsável por ajudar na saída da lava no interior da Terra é o movimento das placas tectônicas que acontece na crosta terrestre. Quando as placas tectônicas se movimentam, elas podem convergir ou divergir, e isso faz com que esse material consiga sair da sua região de origem. Muito bem, excelente. Vocês estão de parabéns, hein? As respostas de vocês estão mais completas do que aqui a resposta do professor da apostila. Estão de parabéns. Existem vulcões ativos no Brasil? E aí, quem responde essa? Não, né, Ana? Por que não? Fala para mim, Ana Vitória. Ana, tá sem microfone, Ana? Quem poderia me explicar o porquê que nós não temos vulcão ativo no Brasil? Exatamente. Não temos conflitos de placa tectônica, né, no Brasil, graças a Deus. O nosso país está, né, em cima de uma placa e não entre placas. Eu vou colocar aqui, tá, a resposta da apostila para quem não conseguiu acompanhar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, tá aí a resposta, né, das três letrinhas da questão 2.
Alguma dúvida sobre essa questão? Show de bola. Sem dúvidas? Yarley quer responder a 3, não é isso, Yarley? Vamos lá, então. Yarley, faz o favor, então, para a tia Vivian. Lê para mim a questão 3 e responde. Bom dia. Bom No dia. Japão, os terremotos são frequentes. Ao longo de sua história, o país já sofreu muitos terremotos e tsunamis de grande intensidade, que foram responsáveis por inúmeras mortes, perdas materiais e alterações ambientais. Analisando a imagem ao lado, como se justifica essa grande atividade de movimentos sísmicos no Japão? Minhas respostas foram, pois no Japão, em seu centro... Só um minutinho. Joaquim, desliga seu microfone, por favor. Deixa só o microfone do Yarley ligado. Vai lá, Yarley. Pois no Japão, em seu centro, se encontra um limite de placas tectônicas e a chance de fenômenos naturais é maior. Lê um pouquinho, lê de novo, Yarley, fazendo favor. Pois no Japão, em seu centro, se encontra um limite das placas tectônicas e a chance de fenômenos naturais é maior. Excelente. Então, aqui, né, na própria imagem da apostila, mostra isso. Deixa eu ir lá na apostila mostrar isso para vocês. Que no meio do Japão, né, nós temos aí o limite de placas tectônicas. Então, o encontro dessas placas faz com que, né, seja mais propício a ter esse choque aí, né, e o acontecimento dessas questões. Mas quais fenômenos naturais poderiam estar acontecendo? Fala para mim. Aqui a imagem mostrando, né? Ela mostra exatamente isso, ó. No meio do Japão, eu tenho um encontro de placas tectônicas, né? Então, nós estamos praticamente aqui no epicentro. Muitos tsunamis, terremotos, vulcanismo. Muito bem. Show de bola. Vou voltar para lá, para quem ainda não conseguiu colocar essa resposta. Estão conseguindo acompanhar? Quem poderia ler a questão 4 para mim, por gentileza, enquanto eu volto aqui no livro? Tá tranquilo, Letícia? Lê para mim então, Letícia, você, fazendo favor, a questão 4. Pai, não tô conseguindo. Oi? Tá conseguindo não, Letícia? Quem poderia ler o enunciado da questão 4? Professor, tá me ouvindo? Tô. Eu tava com dificuldade em apertar ali para fazer. Tá tranquilo? Em 11 de março de 2011, um maremoto de 9,0 graus na escala Richter atingiu a costa leste do Japão. O tsunami que se seguiu deixou mais de 20 mil mortos. A usina nuclear de Fukushima Daiichi foi atingida por ondas de até 14 metros. Os reatores foram danificados e, desde então, a água radioativa é lançada no mar da região. Embora nenhuma pessoa tenha morrido diretamente pela radiação, explique quais os prováveis impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes desse acidente. Então, essa questão aí, ela é uma questão bem pessoal, né? Que vocês teriam que ter feito bastante pesquisa para estar respondendo ela. Eu vou querer ouvir mais de uma pessoa. Antes, tem uma pessoa aqui que falou que não conseguiu ouvir a Clara, não ouviu o Yarley. A resposta está aqui, tá? Deixei aqui na tela para vocês, tá bom? Enquanto isso, a gente vai fazendo a questão 4. Letícia, você poderia colocar para mim o que você respondeu na questão 4? Eu coloquei assim: pode aumentar a incidência de doenças que podem infectar as pessoas, ameaçar espécies ou provocar extinção delas, alterar os comportamentos e hábitos dos indivíduos
e comprometer as teias alimentares, alterar rotas de migração e danificar paisagens. Excelente resposta. E Arley, você colocou o que nessa aí, nessa 4? Lê para mim, para eu ver. Eu coloquei o prejuízo para toda a vida marinha e também uma grande quantidade de poluição na água, sendo um risco para quem nada e para os peixes, e a perda de uma usina nuclear e a perda de água potável. Excelente, muito bem. Ó, repara que são respostas diferentes, né? Mas os dois estão falando de impactos ambientais que com certeza serão causados. Esther, lê para mim a sua, Esther. Esther que está quietinha hoje. Fala para mim, Esther, a sua. Esther. Tá sem microfone, Esther? Vamos ver outra pessoa aqui. Daniel, lê para mim a sua, Dani, a 4. Como ela é pessoal, eu queria ouvir mais alunos. Vamos lá. Daniel. Ficou parecida, mas pode ler. Deixa eu ouvir a sua. Consegui. Oi. A Daniel, depois Esther, então. Vamos lá. Ah, Esther, vai? Então vai, Esther, você. Eu falei dos impactos que se estendem além dos seres humanos e eles atingem todos os ambientes, causando impactos nas teias alimentares. E eles alteram ambientes e eles atingem as populações, inclusive outros países. Excelente, turma. Esse acidente, né, esse fenômeno natural que aconteceu em 2011, ele teve um impacto muito grande nessa região, né? Infelizmente, porque teve o impacto da tsunami, né? E no meio da tsunami houve a destruição de uma usina nuclear, né? A usina nuclear, ela libera uma radiação em que várias outras comunidades, né, outras gerações futuras vão sofrer com isso. Que a radiação nuclear, ela é possível entrar, né, na nossa corrente sanguínea e alterar o nosso DNA. Então, se ocorre mudança no nosso DNA, nós passamos essas características que foram adquiridas aí para os nossos descendentes. Então, esse acidente que aconteceu em 2011, tá, no Japão, foi extremamente agressivo ao meio ambiente. Vocês colocaram aí que teve a destruição do ambiente, que teve a influência nas cadeias e teias alimentares, os peixes contaminados. Quando a gente se alimenta desse peixe, a gente também se contamina. Então, realmente foi um impacto muito grande. Houve um pouco de irresponsabilidade humana em ter instalado uma usina nuclear nessa região? O que vocês acham? Quem me responderia essa pergunta aí? Houve uma irresponsabilidade? Oi, professora. Eu acho que sim, né? Porque não pensaram nas vidas, né? Principalmente pelos geógrafos, né? Que sabiam que estavam entre umas placas tectônicas Exatamente. E o risco de um acidente era grande. Então, eles não só prejudicaram o seu povo, mas como prejudicaram a vida marinha. Com certeza. Então, assim, como é um local em que tem grande risco desses acidentes acontecerem, ou a tecnologia tem que ser extremamente avançada para se acontecer um fenômeno desse, não destruir a usina, né? Ou evitar colocar usinas nucleares em locais desse tipo. Nós temos que lembrar também que o Japão, né, é um país completamente restrito, né, ao tipo de energia. O Brasil, por exemplo, ele tem possibilidade de uma energia eólica, de energia solar, ele tem a possibilidade de hidroelétricas. O Japão ele precisa usar usinas nucleares, tá? Para ter energia elétrica. Mas talvez poderia ter ou investido um pouco mais em tecnologia, né, para evitar um acidente como esse, ou colocar em um outro local que não fosse exatamente ali no encontro das placas tectônicas, certo?
O Dani falou assim, professor, além, né, de o peixe que foi contaminado, ele entra na cadeia alimentar, ele sai contaminando os outros animais também, né? Com certeza, certíssimo. Então, ó, o que esperava de vocês era exatamente isso, ó. Compreender que os impactos se estendem além dos seres humanos, né? E atingem todo o ambiente, causando impactos nas cadeias alimentares, alterando ambientes, atingem populações, inclusive de outros países. E outra, turma, aquilo que eu falei, quando a gente fala de radiação nuclear, nós vamos atingir até gerações futuras. Tá? Então, assim, é um impacto gigantesco mesmo. Gostei de ver a resposta de vocês. Conseguiram englobar aí várias questões. Agora, a apostila de vocês, lá na página 29, ela traz um texto falando sobre vulnerabilidade ambiental. Não, Yarley, clima não, tá? Lembrando que clima, né, não significa... o clima é algo que tem que ser trabalhado em vários anos, né? Então, assim, não é aquele impacto que mudou, aconteceu, alterou o clima automaticamente, tá? Pode ser que futuramente esse impacto possa provocar alguma alteração no clima, aí sim, mas futuramente, certo? Muito bem. Professor, é possível daqui a anos, aí ia ficar muito difícil a gente, né, falar assim, uma questão do que pode acontecer, tá? Vamos lá, então? Desastres naturais ou fenômenos induzidos, né? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura para mim. Quem gostaria de fazer a leitura? Que eu vou dividir por parágrafo. 4 pessoas para ler para mim, por gentileza. Eu, pro. A Letícia e Arley. Vamos lá, então. Letícia e Arley. Mais quem? Para fazer a leitura. A Esté falou que ela queria também. Daniel e Esté. Então, pronto, ó. 1, 2, 3, 4. Começa com Letícia, depois vamos para o Yarley, depois vamos para o Daniel e para a Esté. Show de bola? Pode começar, Letícia. Vulnerabilidade ambiental, desastres naturais ou fenômenos induzidos. Quem já não se pegou diante de notícias de terremoto dizendo: que desastre! Nós facilmente reconhecemos o fenômeno porque fazemos uma relação direta do acontecimento com todo tipo de acidente funesto, que é fatal para o homem ou que resulta em algum tipo de desgraça. Sabemos que os prejuízos podem ser tanto para o ser humano quanto para o meio que ele faz parte. Quem já não se pegou diante de notícias de terremoto ou tsunami na Ásia dizendo, pelo menos no Brasil, nós não temos esses problemas? É verdade. Terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas não ocorrem no Brasil, ou pelo menos não existe uma tendência natural para que tais fenômenos ocorram, dadas as características da crosta terrestre no nosso país. Porém, será que estamos livres da ocorrência de desastres naturais? Segundo a base de dados internacional sobre desastres da Universidade Católica de Louvain, Bélgica, entre 2000 e 2007, mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por algum tipo de desastre natural no Brasil. Os dados também mostram que para este mesmo número de terra é o prejuízo. Neste mesmo período ocorreu no país cerca de 36 grandes episódios de enchentes, secas, deslizamentos de terra e o prejuízo econômico gerado por esses eventos é estimado em mais de 2,5 bilhões. Esses exemplos demonstram que desastres naturais afetam sim o Brasil, porém eles não são de origem tectônica, como é o caso de terremotos, de tsunamis ou derrames vulcânicos. No nosso país, os desastres tendem a estar relacionados a fenômenos climáticos, potencialmente pela ação do homem. Avalia-se que no Brasil os desastres naturais mais comuns são as enchentes, a seca, a erosão e os
descarregamentos ou deslizamentos de terra. Eles são responsáveis por um número elevado de perdas humanas e materiais todos os anos. É para eu continuar? Daniel, No agora. Brasil, há uma relação muito estreita entre o avanço da degradação ambiental, a intensidade do impacto dos desastres e o aumento da vulnerabilidade humana. Na verdade, arriscamos dizer que a desgraça, a degradação ambiental aumenta a possibilidade da ocorrência de perigos naturais e frequentemente ocorre a possibilidade do perigo se transformar em uma situação previsível, geradora de desastres causando danos às pessoas. Em suma, o uso próprio dos recursos naturais, a ocupação de áreas com maior sustentabilidade natural e o desmatamento são no Brasil os principais fatores que potencializam a ocorrência de desastres naturais. Havendo vontade política, haverá um gerenciamento apropriado, ou seja, que respeita a legislação, os planejamentos e planos ambientais existentes. Nessa direção, poderá ser criada uma ferramenta de gestão valiosa, que contribui para a redução dos impactos sobre o bem-estar da população. Muito bem. Então, primeiro, antes da gente começar a falar, né, sobre essas questões que foram abordadas aqui, eu gostaria que vocês observassem aqui esse gráfico, tá? Que está lá na página 29. Então, aqui nós temos os impactos ambientais, né, causados, né, por fenômenos naturais, mas que, querendo ou não, existe uma ação humana por trás de tudo isso, né? Por exemplo, inundações. Existe algum fator, alguma ação humana que pode ter elevado tanto esse número aqui para 58%? Rian, fala para mim, Rian. Fala no microfone. O que pode estar levando a esse aumento de inundações, esse impacto ambiental? Ah, Rian está sem microfone. Fala então que a tia Lívia vai ler. Você colocou poluição, não é isso? Concordam com o Rian, turma? A poluição está diretamente ligada a esse número tão alto de inundações? Com certeza, não é isso? O lixo que é jogado na rua, que vai parar lá no bueiro, que entope o bueiro, que cai dentro dos rios, provoca o assoreamento. Então, repara que por trás de uma ação, entre aspas, natural, tem um impacto causado pela espécie humana, certo? Outro, deslizamentos. Deslizamento de terra. Tem alguma ação humana que aumenta a chance desses deslizamentos? Tem, Ana. Seria o quê? Fala para mim, turma. Qual ação humana que aumenta os deslizamentos de terra? Daniel colocou a retirada da vegetação. Exatamente. Se eu retiro a cobertura vegetal, né, a água ela não escoa, não penetra no solo, e quando vem a chuva, ela sai retirando tudo. O desmatamento de mata ciliar, Daniel está falando ali, com toda certeza, a mata ciliar não sem a mata ciliar, a sujeira cai direto nos rios, aumentando o assoreamento, provocando inundações. Construções de casas em locais inapropriados, a Letícia colocou. Correto, não é isso? Se eu retiro a cobertura vegetal e pavimento, a água ela só vai ter como escoar. Então, quando ela vem lá no topo do morro, ela sai arrastando tudo. Excelente. Vendaval, tem alguma coisa a ver? Ação humana, vendavais? Sim, o que seria, Yarley? Como que os vendavais têm a ver com a ação humana? Não, professora, desculpa, é que eu coloquei sim, do David Rodrigues, é que bem na hora você falou. Entendi. Vendaval até que não, né? Seca. Tem a ver a seca? Espécie humana? Pode estar provocando, aumentando a seca? Quem saberia me dizer? A seca dos rios, por exemplo, né? Tem rio que não é comum eles secarem, mas infelizmente, porque nós não estamos respeitando o ciclo da água, que nós falamos em algumas aulas passadas, né? Provoca acabando as reservas de água, como disse o Daniel ali para mim. Excelente. Temperaturas extremas.
elevação das temperaturas, aquecimento global. O ser humano está por trás disso? Fala para mim. Cita alguns exemplos. Poluição do ar. Excelente. Excelente. Repare que a espécie humana está altamente presente nesses impactos ambientais, né? Queimadas, poluição do ar. Exatamente. E aqui, né, turma, apareceu nesse gráfico aqui epidemias com 3%. Eu vou deixar isso aqui para o finalzinho para a gente falar um pouquinho do que nós estamos vivenciando hoje, tá? Nós vamos tirar um pouquinho aí para falar sobre a questão do Covid. Tudo bem? Vamos lá, então. Agora nós vamos responder as perguntinhas. Claro que quando, né, a apostila propôs isso aqui, não estávamos vivendo essa questão, né? Não é nem considerado uma epidemia, é considerado uma pandemia, porque atingiu, né, todo o planeta Terra, tá? E não só o Brasil. Então, nós vamos guardar um pouquinho para o final para a gente estar falando aí. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para as respostas para vocês estarem falando comigo. Ó, o que estão relacionados os desastres naturais no Brasil? Fala para mim. A degradação ambiental. Degradação ambiental. Mas ao quê? As questões no nosso país. Esses desastres naturais, eles estão ligados à degradação ambiental, exatamente, né? E também às questões climáticas, não é isso? Nós não temos nada relacionado a encontros de placas tectônicas. Então, nosso país, ele é extremamente privilegiado por não sofrermos, né, com essa questão, mas potencializamos completamente esses desastres que seriam climáticos, né, relacionados a fenômenos climáticos, por conta da ação humana. Então, o uso impróprio dos recursos naturais, a ocupação de áreas com maior suscetibilidade, que foi o que a Letícia colocou, né? Construção de encostas, exatamente isso. Desmatamento, retirada da cobertura vegetal, poluição do ar, exatamente. Tudo que a gente já tinha discutido, né? Agora, quais são os desastres naturais mais comuns no nosso país? Vocês colocaram o quê? O que vocês costumam ouvir falar mais? Vamos deixar o Covid para a gente falar no final, tá? Que é uma coisa que, obviamente, fugiu completamente aí da nossa realidade. Enchentes, inundações, deslizamento, exatamente. Lembrando que tudo isso teria como ser evitado, né? Se conseguíssemos explorar os recursos naturais, respeitando os limites, exatamente. Agora, na sua região, quando eu falo sua região, é aí mesmo no local em que vocês moram, tá? Já ocorreu algum desastre natural desse tipo? Ele pode ter sido agravado pela ação humana? Os dois, enchente, é o mais comum mesmo. Deslizamento de terra, enchente. Aqui eu, por exemplo, em Vila Velha, o impacto maior que eu sofro realmente são as enchentes, né, os alagamentos. E sabemos que temos completamente responsabilidade sobre tudo isso, tá? Muito bem, agora eu vou tirar um tempinho para a gente falar um pouquinho dos impactos ambientais. Vou falar de ambientais, não vou nem entrar nas questões econômicas, sociais, né, relacionadas ao Covid. E aí, o que vocês acham? Fala para mim. O que vocês estão conseguindo observar com isso? Tá vendo só, turma, como que é difícil ter controle, né, da evolução das espécies, um vírus, né, está conseguindo devastar grande número de indivíduos da espécie humana, que, entre aspas, né, é considerado uma espécie extremamente adaptável. E estamos aí, ó, em busca, né, de uma vacina, de um medicamento, né? Vamos lá, então. Por que as pandemias são desastres naturais, sendo que teve muita interferência humana? Eu estou em dúvida. O Davi Rodrigues colocou.
Por exemplo, Davi, por que eu coloco como um desastre natural? Né? Porque, querendo ou não, envolve seres vivos, tá? Igual, por exemplo, o vírus, a gente nem pode considerar o vírus um ser vivo, tá? Ele não possui... É David, desculpa, David. O vírus, ele não possui células, né? Então ele não é considerado um ser vivo. O vírus, para ele sobreviver, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de alguma célula. Então ele é um ser intracelular obrigatório. Querendo ou não, eu tenho que considerar isso um desastre natural, porque é algo que vai acontecer entre as espécies, tá? Tanto é, né, que a ciência está em busca aí de uma explicação de como que esse vírus, né, chegou, né, com tanta força, né? Dessa forma, nós estamos conseguindo um remédio, uma vacina, né? E isso está trazendo um impacto gigantesco, né? O número de indivíduos, né, que morreram já da espécie humana por conta desse vírus é extremamente preocupante. Nós nunca vimos uma pandemia nesse nível, né? Então, assim, turma, olha só como é que tudo muda, né? Nós falamos aqui dos desastres ambientais, dos fenômenos naturais. Se a gente contabilizar, por exemplo, o número de mortos por uma tsunami, que a gente fala assim, nossa, uma tsunami, é algo assim, né? Surreal, destrói tudo, mata um monte de gente. E a quantidade de seres humanos que estão morrendo hoje por conta de um vírus não se compara, né? O Brasil ontem bateu a marca, né, da China. Já tivemos mais seres humanos mortos no Brasil do que na China, tá? E nós estamos no meio aí da pandemia, né? Estamos enfrentando o pico da pandemia agora, tá? Pode falar, Yarley. Professora, eu acho que a gente está sofrendo isso por descuidar do nosso mesmo. Não Em entendi, dezembro, Yarley. isso a gente está sofrendo por descuidar do nosso. Uhum. Em dezembro foi dado o primeiro caso, mas ninguém se preocupou. Porque a gente só se preocupa quando uma coisa é realmente grande. Mas na China ninguém estava se preocupando, que a China que se lascasse, né? Agora é o mundo inteiro. Agora o mundo sim está se preocupando, né? Mas quando é com a China, todo mundo deixa na China, ninguém quer ajudar a China, né? Exatamente. E assim, Arla, uma coisa que me preocupa muito, é igual eu tô vendo aqui a Esther colocou, né? Professora, aqui perto de casa está tendo o festival de pipa. Então, assim, ainda tem pessoas, né, que imaginam, pensam que não é nada de tão assustador, né? Morreram 29 mil pessoas aqui no nosso país e não é nada tão assustador, né? Então, assim, o que precisa acontecer mais para essas pessoas entenderem a necessidade de se manter em casa, isolado, respeitar, usar máscara, não é? O que precisa acontecer mais? Né? Realmente, o que você falou, geralmente as pessoas pensam assim, porque isso não, isso é lá na China, né? Só que agora nós estamos aqui, dentro do nosso país. Pessoas, né, conhecidas da gente já estão morrendo, né? Números estão deixando de ser números, passam a ter nomes, né? Meus vizinhos ficam fazendo churrasco, né? E aí? Então, assim, querendo ou não, a espécie humana permanece tendo responsabilidade até sobre as epidemias, pandemias, né? Porque se um outro não tem cuidado, ele está também me agredindo, certo? Deixa eu ler aqui um pouquinho, que vocês falaram um monte de coisa aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, desliga o microfone se vocês não forem falar, tá? Ó, muitas pessoas sem usar máscaras. Professora, não dá para adaptar a vacina. Então, turma, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho para vocês em relação à vacina, né? Porque as pessoas falam, não, porque a vacina tem que, né, tem que fazer logo a vacina e tudo mais. O que eu peço, né, é que a gente, que a ciência consiga, né,
chegar a um remédio que já tenha produção em larga escala e que sirva para esse vírus. Vacina é algo que vai demorar a acontecer, porque além de produzir a vacina, eu tenho que testar a vacina, eu tenho que produzir a vacina para o mundo inteiro. Então é algo que é demorado. O ideal seria encontrarmos um remédio, né, que consiga controlar a produção desse vírus. Lavínia, desliga seu microfone, por favor. Lavínia e Vitória. Lavínia, Vitória. Isso. Iris, também desliga o microfone de vocês aí. A Esther gostaria de falar. Fala para mim, Esther. Aqui em casa, como você falou, aqui em casa está tendo festival de pipa. E é muita gente, é morro, né? Tem muita gente, só que é muita gente mesmo bebendo e nenhum sem máscara. Meu Eu acho Deus. que eles querem isso logo, mas eles não colaboram. Pois é, turma. E é tão complicado isso, as pessoas às vezes me perguntam, Vivian, você acha quanto tempo isso vai levar? A gente não tem condição de mensurar isso. Ah, daqui um mês. Isso depende muito de cada um. Se cada um fizesse a sua parte, com certeza seria mais rápido. Mas é isso que vocês estão falando, né? As pessoas não estão respeitando. Então, enquanto não tiver uma multa, né, para as pessoas que estiverem saindo de casa sem necessidade, vai ficar complicado mesmo. Tá? Lavínia, desliga o microfone, fazendo favor. Vamos lá, fala para mim. Mais alguém? E assim, como a gente tem que denunciar, né? Se estiver acontecendo essas questões, festa, festival de pipa, vocês podem estar denunciando sim, tá? Fala, Letícia. Professora, Fala. tem muitas pessoas que elas não esperam que aconteçam com elas. E quando acontecem com membros de sua família, enquanto isso não acontece, elas saem, não usam máscara, não têm cuidado com álcool em gel, com lavar as mãos, até acontecer com a pessoa próxima. Exatamente. Deixa eu só ver um negocinho aqui, rapidinho. Pronto. Vamos lá. Exatamente, Letícia. E é triste, né, ter que esperar acontecer para a gente conseguir enxergar a real necessidade de se cuidar, né? Eu acho que não precisa disso acontecer, né? Nós já estamos tendo exemplos, tem pessoas mais próximas, né, que estão se contaminando, então isso é muito complicado. Igual, por exemplo, né, as pessoas falam, professor, e se a escola voltar, como vai funcionar? Tudo vai ter que ser diferente, né? Não tem como achar que o mundo vai permanecer como era antes. Daqui para frente, né, existe uma hashtag aí que as pessoas estão usando, será um novo normal. Então, nós vamos ter que usar máscara por muito tempo ainda, né? Eu moro em apartamento, às vezes eu desço para pegar alguma coisa na portaria para voltar, eu coloco a máscara para entrar no elevador, porque é um local extremamente perigoso, tá? Então, é necessário, turma. Não é brincadeira, tá? Se fosse brincadeira, a gente já teria resolvido esse problema, tá? E o nosso país, né, além de tudo isso, tem várias questões que estão sendo envolvidas também por trás de tudo isso, né? As pessoas que eu acho que é isso, então eu não respeito o pensamento da outra pessoa e assim fica muito complicado, né? Nós temos que entender que é necessário sair de casa, né? Porque a gente precisa fazer compras, fazer as nossas atividades, que às vezes é preciso, né? Às vezes eu preciso pagar uma conta, eu preciso comprar uma comida, só que para isso é de extrema importância estarmos o tempo inteiro protegidos, usando máscara, usar a máscara de forma correta, tá, turma? Isso é muito importante. Nós não estamos brincando, tá? Tem pessoas que precisam trabalhar, igual colocaram ali. Então, se a gente está dentro de casa e pode se manter dentro de casa,
faça. Precisa sair por algum motivo que seja muito necessário? Use máscara. Leva dentro do bolso o álcool em gel, né? Não coloca a mão no rosto, no olho, na boca, tá? Igual o Yarley colocou aqui, né? Professora, nós fazemos a nossa parte, mas tem pessoas que estão dentro de casa fazendo festa e tudo mais. O que a gente tem que pensar, né? Eu não posso fazer pelo outro. Eu tenho que fazer por mim, pela minha família. Não é isso? Igual a minha mãe. Minha mãe está trabalhando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer por mim. Eu fazendo por mim, eu estarei fazendo por ela. Certo? Minha mãe tem 60 anos. Então, eu não posso estar frequentando muito a casa dela. Né? Porque ela já está se expondo no ambiente de trabalho. O que eu, Vivian, posso estar fazendo? Posso estar preservando ela de uma outra forma. Né? Evitando que ela vá ao supermercado, indo fazer compra para ela. Então, a gente tem que entender que qual é o seu papel hoje. Hoje a gente tem que pensar dessa forma. Se a gente ficar o tempo inteiro falando do outro, que o outro está fazendo, não vamos conseguir. Tá? O nosso país está extremamente dividido, né? Tem pessoas que não concordam com a opinião do outro, que não respeitam, estão completamente separados. A gente precisa entender que nesse momento agora nós precisamos estar juntos em prol de resolver essa situação, certo? É necessário se unificar e não se separar, né? Vocês podem reparar em vários países que estão conseguindo resolver, né, essas questões porque estão falando a mesma língua. Aqui não. Nosso país está completamente dividido. Tem um grupo de pessoas que acham que é tudo balela, né? E tem um grupo de pessoas que está fazendo o que tem que ser feito. Então, isso é muito difícil. O que nós podemos estar fazendo agora, no momento? Né? Nos resguardando, cuidando do outro, cuidando do idoso, né? Evitando visitar, por exemplo, os avós. A gente tem que resguardar dessa forma, tá? Verdade, a Esther colocou aqui, né? Nem na igreja a gente está podendo ir mais, é verdade. Ninguém imaginava isso, né? Então, turma, é isso. E eu acho assim que precisamos fazer a nossa parte. Não dá mais para a gente só falar que o outro não está fazendo. Não adianta eu fazer porque o outro está... Não, se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai conseguir superar, tá? E o nosso país, ele precisa entender isso. Está muito difícil de entender isso aí. Então, por hoje é só, tá? Vou encerrar aqui com vocês. Eu peço a vocês, se tiver realmente acontecendo festa, essas questões, é necessário denunciar, tá, turma? Porque não está para brincadeira. Nós estamos com um número muito alto, né, de leitos ocupados no nosso estado. Então, assim, por isso que, igual, por exemplo, alguns alunos colocaram assim, senhor, o comércio está liberado, né? É necessário liberar, controlar, liberar. Por que está sendo liberado controlando os dias? Né? Para tentar expor um pouco a população e controlando a entrada nos leitos. Que também não vai adiantar ficarmos todos presos e sair todo mundo junto. Quando sai todo mundo junto sem a vacina, sem o remédio, contamina todo mundo ao mesmo tempo. Então é necessário ir aos poucos mesmo, tá? Então essas ações elas precisam ser muito pensadas, tá? Então não vamos criticar, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos orar e pedir a Deus que ilumine a cabeça desses cientistas, né, para conseguirmos chegar o quanto antes à cura, né, para essa doença, tá bom? Alguma dúvida sobre a nossa aula, para eu encerrar aqui com vocês? Não, então tá, vou encerrar aqui, tá? Para a gente depois eu me despeço de vocês.